E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Vamos entrevistar aqui a doutora Leia Cristina. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela, como foi que ela se preparou, como foi que ela estudou. Lembrando que ninguém passou no Revalida ainda, meus amiguinhos. Até agora não temos nenhuma nota oficial. O que temos é o gabarito. As pessoas olharam para o gabarito. Eita, tirei tanto na prova objetiva. Eita, mais ou menos tirei tanto na discursiva. Juntando essa nota, pessoas que tiraram boas notas, a gente pega entrevista, certo? Algumas delas fizeram o curso TIPS, outras não fizeram, algumas assistiram as lives, outras fizeram outros cursos, não importa. A gente quer trazer para você o que é mais importante. Quem foi que passou, entre aspas, né? Quem acha que vai passar, que está uma boa chance, e quais são as estratégias que a gente pode montar para você se preparar para a prova do Revalida. Esse é o foco, porque quando eu fui fazer o Revalida na primeira vez, ninguém dava entrevista, ninguém falava sobre nada. Então, eu disse, eu vou criar um negócio que o cara vai fazer a entrevista, vai explicar e eu vou aprender com a história dos outros. Foi um sonho que eu tive. Então vamos falar aqui com a doutora Leia. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bom, doutor? Tudo bom. Agora, primeiras perguntas, né? Eu digo sempre primeira pergunta, mas na verdade são três. Onde você se formou? Qual foi o ano? E como você me conheceu? Bom, eu me formei em Cochabamba, na Bolívia, e me formei em 2017. E eu te conheci através de uma indicação de uma amiga que assistia as tuas lives pelo YouTube, e aí ela me indicou, ela falou, olha, tem um cara muito bom, um cara bem legal que explica, que está corrigindo as provas, e vai ser bem bacana se preparar por aí. Aí, beleza. Então você me conheceu. Quando foi que você me conheceu? Foi que ano? Em quando? 2020, no Foi em que mês, mais ou menos? 2020, mais ou menos, meados de 2020. Lá no meio, quando eu comecei a fazer as lives, então. Isso. Uhum. Beleza. Aí, como foi a sua preparação para a prova de 2020? Já que você fez a prova de 2020, não fez? Fiz. Como foi a preparação aí para a prova de 2020? Então, teve essa espera grande, né, entre 2017 e 2020 para ter a prova. E eu acho importante ressaltar isso, porque eu demorei um pouco para cair a ficha. Antes disso, eu estudava muito por outro curso, fazendo resumo. Então, eu estava sempre fazendo resumo, lendo aqueles resumos e tal, e parecia que nada ficava na mente, né? E aí, quando a minha amiga me falou de você, eu comecei a entender a importância de estudar por provas e me preparar especificamente para aquela prova que ia fazer, né? No caso, a do INEP, Revalida INEP. Então, foi quando eu entendi que eu precisava focar na prova, estudar pela prova, fazer o método todo pensando de acordo com a prova que ia fazer. E foi assim que eu comecei a estudar. E aí, quando você lançou o TIPS Revalida ano passado, eu adquiri junto com meu esposo, que ele também está nesse processo de revalidação, e começamos a estudar pelo TIPS Revalida. Massa. E lá na prova? O que foi que aconteceu na prova? Bom, na prova de 2020, eu não passei, né? Porque eu tive problemas familiares, meu pai teve Covid, e é tanto que nós tivemos que levá-lo de UTI aérea do Acre para São Paulo. Então, eu fiquei lá com ele. Quando eu cheguei no Acre de novo, foi 2 dias antes da prova. Então, eu fui para a prova sem cabeça nenhuma, né? Fiz a prova, mas não sem cabeça nenhuma. E aí, agora, nessa de 2021, eu fiz novamente a prova, estudei novamente pelo TIPS, entendendo o raciocínio da prova, e estamos aí na espera do resultado, né? Torcendo para que dê tudo certo. Teve uma boa nota, o mais indicado, o mais provável é que aprove. E qual foi a diferença da sua forma de fazer a prova em 2020 e 2021? Por que em 2021 você teve um êxito maior ao responder as questões? Por incrível que pareça, em 2020 eu esperava uma nota bem menor, né? E ainda fui ali mais ou menos. Só que na de 2021 foi a questão do foco, do preparo, me preparar para o estilo da prova, né? Apesar dessa bancada ter feito uma prova um pouco diferente, mas a gente já vai preparado para o estilo da prova, para o estilo de questões, a gente já vai olhando assim de uma maneira mais crítica diretamente para a prova, né? Como se
se, como eu te comentei antes, quando eu estudava por resumo, parecia assim que tudo era uma coisa super difícil, muito complicado. E aí agora a gente vai com esse olhar mais crítico, direcionado mesmo para a prova, com as questões, com a mente um pouco mais aberta para as questões, né? Ou seja, quando você pegou a prova, você já esperava mais ou menos aquilo dali, já estava mais ou menos dentro do planejado. Isso. É muito ruim quando você começa uma prova e você não tem ideia, né? Eu acho que é terrível. É terrível. Inclusive, quando a gente vai corrigindo as provas contigo, que tu vai falando assim, fácil de e-mail, como que ele acha isso fácil? As primeiras vezes que eu fui respondendo as provas, né? Aí eu falava, meu Deus, onde que isso é fácil? Eu errava tudo, assim. Mas para ver essa questão do olhar crítico, do preparo específico para a prova, o quanto é importante. Porque numa das lives você até comentou, não, gente, calma, primeira vez que vocês pegam uma prova, vocês realmente vão achar muito difícil, mas depois vocês vão vendo que o método você vai aprendendo e aquilo não fica tão difícil assim. Vai aprendendo como que as manhas da prova, né? E É. meu esposo até brincava, ele falava assim, quando tu estiver respondendo a prova, tu vai ficar que nem o Rafael, faço de bé, e vai marcando, e vai marcando. Mas eu acho, o que eu acho legal do método é porque é justamente isso. Ele tira a surpresa, né? A pior coisa, ó, isso eu senti agora na prova prática. A pior coisa é você ser surpreendido. Isso é muito ruim. Ser Exato. surpreendido é muito ruim. E quando você chega lá, primeira questão, intoxicação por sulfato de magnésio. Aí depois tem, sei lá, a distócia de ombro, vulvovaginite cervicite, e você vê do a mesma prova, leishmaniose cutânea. Aí tem lá uma perguntando sobre a toxoplasmose congênita, que o cara, teste de avidez, de novo a mesma coisa, é só repeteco. Aí você já espera. Ruim é se você chegasse na prova e fosse, sei lá, algum tema bem difícil que você não está preparado. Se eu chego para a prova e perguntam alguma vasculite, não vai ser uma coisa que eu estou esperando. Porque isso geralmente não acontece na prova do Revalida. Então, eu até já dei aula sobre as vasculites, mas não é algo que eu vou esperar na prova do Revalida, né? Então, olha, caiu, parece que caiu uma de osteosarcoma, não caiu esse Foi. ano? Eu já dei essa questão, já falei sobre essa questão. E eu não tive nenhuma dificuldade. Quando eu olhei osteosarcoma, eu nem sei, se o cara disser, fale sobre osteosarcoma, mas na questão, como eu já tinha feito essa questão em outra prova, as características do que ele estava falando, aí eu disse, olha, é provável que seja osteosarcoma. Então é isso daí. O negócio não é você saber sobre o tema. A maioria dos temas que caem, você tem dificuldade de você falar dele de forma completa sobre esse tema. Mas se você vê dentro de uma questão, vai ser fácil, vai ser tranquilo. O cara já começa, né? Um morador de zona rural, trabalhador, chega com uma úlcera na perna. Pensando. Não, pelo amor de Deus. Ou então o cara começa. Paciente que tem uma vesícula aumentada de tamanho, tem icterícia. Aí você, eita, poxa, câncer de cabeça de pâncreas. Não precisa nem falar muita coisa. Já vai... Paciente que tem febre e sopro cardíaco. E você, endocardite. Paciente, criança com artrite migratória. Tinha artrite num canto, depois tinha artrite no outro, teve uma faringite não sei quando. Eita, febre reumática, hein? Eita, fácil demais. É isso mesmo. Essas coisas que eu falo, entendeu? O cara já vai pensando. Então, a criança de 11 anos, que tá vendo? Eu já decoro o jeito que o cara fala. Criança de 11 anos sofre descompensação e chega. Aí tem o pH baixo, tem a glicemia alta, tem a cetonúria. O que o cara vai dizer? Não tem segredo à prova. É você saber. É isso mesmo. O mais provável. Não tem aquele efeito surpresa, né? Você já espera. Me diz, quais são as dicas que você daria para uma pessoa que está se preparando para o Revalida, que vai fazer a prova? O que você indicaria para ele fazer? Olha, primeiramente tentar ter calma, né? Deixar esse fator ansiedade assim um pouco de lado, porque é muito complicado a gente que estuda no exterior, porque nós vemos quando nós vamos fazer uma prova dessa, a gente vem com uma carga muito grande, uma sobrecarga muito grande. A gente pensa na família, a gente pensa em todo mundo, pensa, né, que ainda não está trabalhando para quem não entrou no Mais Médicos, para quem não está. Então, tem toda essa pressão. Então, primeiro é tentar, ao máximo, né, se livrar das cobranças, desse fator ansiedade. E o que eu realmente aconselho, assim, que eu tenho visto que dá certo e clareia, né, muito a mente, e assim, pelos próprios depoimentos das outras pessoas que já passaram,
é se preparar especificamente para aquela prova. No nosso caso, a gente se prepara para o Revalida INEP. Então, pegue todas as provas do Revalida desde 2011 e vai estudando. E é estudar questão a questão. Não é só pegar uma prova em branco, vou ver aqui responder e ver quantos pontos eu faço. Não, é estudar. Ah, essa questão aqui. Mas por que não é a tal assertiva? Por que essa é a certa? Por que essa não é? O que essa tem de errado? Então, fazer mesmo isso assim, de explorar as provas, né? E outra coisa importante é ter um tempo para si. Porque por mais que a gente viva nessa loucura do CRM, que a gente precisa aprovar e realmente precisamos, mas tire um dia na semana para desopilar, né? Para relaxar a mente, para passear, para ficar um pouco com a família, porque ninguém aguenta ficar nesse ritmo frenético desde não sei quantos meses, 6, 8 meses. É muito difícil, é muito complicado e não faz bem para a mente. Né? É lógico, é verdade. Tem alguma coisa que atrapalhou você na hora da prova, que você estava fazendo ali? Você acha que se a pessoa pensasse nisso daí, era bom pensar quem vai fazer a prova? O que me atrapalhou, isso é interessante, foi até um colega meu que me falou isso agora esses dias. Eu acho que foi um pouco de excesso de autoconfiança. Eu estava muito assim, eu perdi algumas questões porque eu não li a questão inteira. Um exemplo assim que eu fico até hoje, eu não acredito. Eu errei algumas questões por conta disso. A questão da vacinação de pediatria, que eu acho que foi a única que caiu. Eu errei porque eu li a questão até a metade. Eu não li a questão inteira. E que no final falava, né? Não, mas está tudo completo, tomou uma no particular e tal. E qual seria a vacina para aqueles meses? Eu sabia o calendário vacinal completo, mas eu não li o final da questão. Então, acho que um pouco de excesso de autoconfiança atrapalha. Então, a gente tem que ler tudo, ler com calma, porque senão algumas questões passam batidas. É verdade. Isso é verdade mesmo. Assim, teve essa mesma questão que você falou. Teve um colega que me mandou uma dúvida e ele me mostrou uma referência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu disse, que coisa estranha essa referência que você tem. Aí quando eu fui, na própria referência que ele me mandou, eu fui ver assim um comentário que tinha abaixo. Né? Eu procurei a fonte, fui buscar o comentário. Aí disse que existia uma diferença entre o calendário, o Programa Nacional de Imunização e a referência do Ministério, a referência do Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles aconselhavam algumas outras doses. Por exemplo, a gente sabe que no calendário de vacinação, no Programa Nacional, foi retirada a dose qual era? Da polio. Da polio dos 6 meses. Né? Pentapneumo. Não, isso. Penta e polio. Foi retirado pneumo. Foi retirada a pneumo. Retiraram a pneumo. A pneumo antigamente dava nos 6 meses. E hoje não dá mais nos 6 meses. Isso mesmo. Aí, retiraram a pneumo dos 6 meses. Só que na Sociedade Brasileira de Pediatria, parece, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, que eles aconselham ainda essa terceira dose aos 6 meses. Ou então alguns meses próximos. Uhum. Mas você vê, existe diferença. Não sei se eu estou certo em relação a isso, mas eles aconselham uma terceira dose em algum outro mês. Não sei se especificamente no 6º mês. Aí você vê, existem diferenças. E é importante você ver a referência que você está tomando. Isso é um exemplo. Mas, por exemplo, tratamento da obesidade. Na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele dá tratamento farmacológico para obesidade. No Ministério da Saúde não dá mais. Não, exato. Câncer de próstata. O rastreamento do câncer de próstata. O Ministério da Saúde não aconselha fazer toque retal, toque da próstata, e nem o PSA para os assintomáticos. Então, todas essas coisas, é importante você ter a referência correta, porque o Ministério da Saúde, ele fala de um jeito e às vezes as sociedades falam de outro. E é isso que é a diferença. Então, muitas vezes a gente pede questão também por causa disso. Você está certa. Agora me diz, quais são as suas perspectivas para a prova prática? O que você espera da prova prática? Assim, eu confesso que bate um pouco a ansiedade, mas eu fico um pouco ansiosa com relação ao ir para o desconhecido, que eu acredito que é a sensação que você teve, do efeito surpresa, de não saber o que lhe espera, né? A minha grande questão está sendo essa.
Porque ir para o desconhecido é muito complicado, né? Como que vai ser? Eu, pelo menos, tenho noção nem como que eu entro, como que eu... Não tenho noção nenhuma do que esperar da prova prática, né? Mas Então, isso que ir você falou é sabendo... muito importante. Isso é muito importante. Ninguém ensina você. Isso é sério, menino, é sério. Pense como é ruim. Você tem informação, viu? É muito ruim. E as informações sempre são duvidosas. Eu vou dizer uma besteira maior do mundo. Você não precisa pedir nada do exame físico. Ele já lhe dá tudo. Você precisa dizer que quer fazer o exame físico. Agora, tem estação que você faz o exame físico. Ele diz lá, faça o exame físico abdominal do paciente. Quando ele diz para fazer, você precisa fazer. Quando você tem que pedir, se você disser assim, eu quero o exame físico da paciente, exame ginecológico, exame obstétrico, eu quero fazer fazer. Se você falar coisas pontuais, ele já te dá tudo. Às vezes dá até demais. E você vê, eu ficava perdendo tempo estudando. Então o cara não sabe. E você pergunta para um, ele diz uma coisa, pergunta para outro, ele diz outra coisa. Mas é muito sério. Sim, continue, por favor. Não, e é isso. É a questão mesmo de ir para o que você não sabe onde que vai. Né? Então, o que está me gerando um pouco assim de ansiedade é isso. É tanto que estou esperando o curso prático, né? Eu até comentei com meu esposo, não, eu faço questão de fazer o curso do Rafael, porque ele já foi, ele passou por isso, ele sabe o que é. E eu acho que a gente tem que procurar fontes e referências de pessoas que saibam o máximo de informações sobre aquilo, né? É lógico. Porque tem vários cursos preparatórios, claro, e eu acredito que cada um agregue no conhecimento, cada um, Lógico. uma coisinha que você viu num, pode não ver no outro e tal, mas alguém que passou mesmo, literalmente pela experiência, acredito que isso tem um peso bem maior. Assim, é massa. Por que o peso da palavra de vocês é tão importante? Porque vocês passaram pela prova. Outra coisa é pegar, sei lá, o cara que vai falar sobre, fez residência, vai falar sobre revalida. Não tem nada a ver. Desculpe quem fez residência, prova de residência e quer falar sobre revalida, mas não tem nada a ver, porque a carga emocional, as coisas, é totalmente diferente, é muito diferente. Mesma coisa da prova prática. Muitas pessoas passaram, né? E aí eu faço a pergunta. Se o cara tirou 68 pontos e o outro tirou 65,4, quem tirou 65,4 não passou. Quem tirou 68 passou. Qual é a diferença do conhecimento dos dois? Será que tem tanta diferença de conhecimento? Não. Não é não. Às vezes as pessoas se prendem à besteira. Eu não estou dizendo, eu não estou justificando nada. Não estou querendo dizer nada. O que eu estou dizendo é que a gente, quando vai fazer as coisas, a gente tem que entender o porquê, o processo. É mais importante do que qualquer coisa. Entender o processo. Porque eu posso falar que dá 1000 desculpas, porque faltou ponto, porque a banca foi ruim, não sei de quê. Eu prefiro não fazer essas coisas. Eu prefiro me preparar para o que o que eles mostraram. Antes, quando eu estava me preparando, mas eu não sabia de nada, menino. Olha, tudo que eu preparava era de acordo com a minha cabeça. Se eu dizer só uma, quando você entra, eu pensava que o cara entrava, ficava sentado, lia e depois eles apitavam. Mentira. Você apita, entra, mostra o seu rosto, mostra o seu crachá. Depois de mostrar o rosto e o crachá, você lê o que está escrito e tudo isso está contando tempo. Quando você terminar de ler as 2 páginas, faltam 6 minutos para você terminar a estação. Você perdeu 4 a 5 minutos aí. Então você vai fazer na metade do tempo. Então quando você vai se preparar, é a mesma coisa da prova objetiva. Não adianta se preparar para a prova objetiva se você não marcar o seu tempo. Porque como é que você vai saber quanto tempo você passa? Então o cara tem que passar ali 4 horas e deixar 1 hora para marcar o gabarito. Estourando, não pode ser mais do que isso, não. A mesma coisa na prova prática. Se eu tivesse que dar um conselho assim para quem vai se preparar, é que se prepare no mínimo tempo possível. Não importa a velocidade que você fala, na maioria das vezes. A não ser que você esteja explicando alguma coisa para o paciente. Aí sim você tem que falar devagar. Mas se você estiver pedindo alguma coisa, sempre fale o mais rápido possível. Porque não é para o paciente que você está pedindo. É como se você fosse fazer. Então você tem que falar rápido. Agora, quando estiver conversando com o paciente, escute o que ele está falando, olhe para o olho dele, veja tudo dele, e preste atenção, porque às vezes ele fala um negócio e você não relaciona com nada. Outra coisa que eu não sabia, o ator ajuda demais você. Não, eu não tenho. As pessoas reclamam dos atores, da atuação em si, mas o cara, quando está faltando alguma coisa, ele lhe pergunta. Às vezes está faltando você falar
alguma coisa do tratamento. Aí ele lhe pergunta. Imagine, você não falaria se ele não lhe perguntasse, né? Então, às vezes você esquece de algumas coisas, eles vão lhe perguntando. Eu achei massa, não achei ruim a questão dos atores. Lógico que o problema não é o ator, o problema é o que dizem para ele fazer. Não espere que o ator vai atuar como se estivesse tendo um... Não, vai ser aquela coisa como bem se estivesse numa novela. Não. O cara ali, ele tá tendo um infarto e ele não tá com dor. Ele não tá com a mão no peito, você não vai ter que adivinhar que ele tá tendo infarto. Se você olhar um paciente que tá tendo infarto, você só olhando para ele, você já percebe, já desconfia que ele tá tendo infarto. Se você olhar o paciente que ele tá prestes a desmaiar, você vai saber que ele tá prestes a desmaiar. Mas o ator não. Ele tá de boa aqui conversando com você. E aí, doutor, tudo bom? De repente ele faz assim, ó. Cai. Atuação terrível, meu amigo. Não tem como você saber. Você acha que foi isso? Foi uma convulsão que ele teve? Não. Ele já estava mal, mas ele não atua. Pelo menos em Maceió, meu amigo, foi terrível. Os atores, a atuação foi terrível. Até foi reclamação, né? Tinha uma paciente que estava começando a ficar hipotensa, menino de boa. Sangramento ali, morrendo e aqui conversando com você. Não tinha nada. Como é que você tá? Não, tô bem, tranquilo. Vamos embora. Mas é assim, a atuação é assim. Aí quando você vai para qualquer coisa se preparar, quando você estuda, o que é que você faz? Você atua, você coloca dicas para a pessoa. Meu amigo, o estudo do Pro Revalida para prova prática tem que ser para você adivinhar. Como assim? Você falar as coisas mais específicas possível para o cara, porque aí você vai treinar o seu cérebro a pensar independente do paciente, né? Você raciocinar. Aí é massa. Mas a gente vai fazer isso tudo. Você vai ver. Quando a gente estiver fazendo os simulados, eu vou tentar, ao máximo, ser tão ruim na atuação quanto os atores que fizeram lá. Eu até ficava brincando, né? Quando eu tava fazendo as lives, eu ficava imitando como se estivesse com um infarto, alguma coisa. Não faço mais isso. Eu vou ser ruim, ator ruim, que é assim que a gente vai encontrar no Revalida. Tem muita coisa que a gente vai conversar. Tem muita coisa que a gente vai conversar no grupo e que vai ser importante para a preparação. Eu espero agregar de alguma forma, né? Ajudar no máximo que puder. Experiência a gente teve. Traumática, mas teve. Eu espero que essa prova prática vai ser mais tranquila. Doutora, dê suas últimas considerações que nós estamos terminando nossa conversa. Bom, primeiramente só quero agradecer, né? Agradecer aqui a oportunidade. Eu acho super válido esse bate-papo que você faz com os revalidandos. Eu acho muito válido, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de agir, né? E quero te agradecer, Rafael, pelo apoio, pela força que você tem ajudado muito, né, a todos os brasileiros, muitos brasileiros formados no exterior. E com certeza a recompensa vai vir para ti, assim como para todos nós que estamos estudando. E desejar uma boa sorte a todo mundo que está no processo. Vai dar certo. Uma hora dá certo, né? E se não deu agora, vai dar depois e depois. E uma das últimas lives, uma das lives que eu assisti tua, você falou assim, desistir não é uma opção. Eu acho que foi até no dia que você falou do resultado da prova prática. Desistir não é uma opção. E esse pensamento venha, é natural que venha, mas realmente desistir não é uma opção. Não é uma prova que nos qualifica, não é uma prova que nos mostra o quanto nós somos capazes ou não. Infelizmente, nós precisamos passar por ela para adquirir o tão sonhado CRM, para poder trabalhar e etc. Mas não é uma prova que nos qualifica, não é uma prova que dita os nossos valores e nos diz quem nós somos, né? Porque cada um de nós temos consciência do quanto estudamos, do quanto ralamos, e uma hora dá certo. Se não chegou a hora, é porque ainda não está na vontade do Senhor, mas vai dar certo. Vai sim, com certeza. A constância, a perseverança e a continuidade é o que vão fazer a gente chegar no momento de preparação necessário para a prova, né? Muito obrigado, doutora Leia. Espero que tenha sido legal o bate-papo e que você, meu amigo que está assistindo, você tenha aprendido com a nossa conversa. Temos experiências várias. Muitas pessoas fizeram a prova, muita gente passou, muita gente não passou, mas o importante é você continuar caminhando. Uma hora você chega. E vamos estar aí com você. Eu pretendo ainda fazer muitos anos isso aqui que eu estou fazendo. Deus sabe de todas as coisas, e aí vamos ajudar o máximo de pessoas a aprovarem e desmistificar essa prova desse Revalida. Tchauzinho para todos vocês. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchau.